Olá, graça e paz, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical da Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Apocalipse. E estamos indo para a nossa 7ª aula, nosso 8º vídeo, e entraremos hoje no nosso capítulo de número 4 do livro de Apocalipse. Quero ressaltar a vocês a importância de ter assistido todas as aulas anteriores. Caso você não tenha visto, aqui embaixo nesse vídeo temos na nossa descrição o link para todas as aulas anteriores. Também temos outros 2 links. O link para o nosso grupo privado de WhatsApp, que temos compartilhado todos os materiais que nós usamos nas aulas. E também um link de atalho para todas as nossas mídias sociais. Aqui é o Pastor Ale Rocha, temos acompanhado vocês nesse curso. E pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu caderno. Não deixe de anotar tudo. Além do conteúdo que nós passamos aqui em formato de slide, existe sempre alguma outra coisa que a gente na hora da aula sempre traz como acréscimo ao conteúdo. Espero que tenha gostado, espero que esteja gostando do curso, mas nós não estamos aqui propondo nenhuma verdade absoluta. Queremos, no entanto, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Reforço sobre o desejo que nós temos de não querer correr. Para você ter uma ideia, estamos no 8º vídeo da nossa aula e agora que estamos adentrando o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Pois bem, espero que você desfrute, tenhamos todos uma ótima aula. Vamos lá? Pois bem, meus irmãos, nós estaremos aqui agora ministrando o capítulo de número 4 do livro de Apocalipse. Se você participou das outras aulas, vai lembrar das 3 perspectivas que nós falamos do apóstolo João. A perspectiva daquele que é chamado a olhar para cima e é chamado a fazer essa visita nos céus. Logo depois que ele chega aos céus, ele é chamado então a ter 3 focos de visões. A primeira delas é olhar para a terra, quando ele vê as 7 igrejas da Ásia Menor, e então ele é levado a escrever as mensagens que Cristo mandara para essas igrejas. Agora, nós estamos entrando especificamente no segundo foco de visão do apóstolo, que é as coisas que ele viu no céu. Lembrando que o livro de Apocalipse, os seus capítulos não representam uma ordem cronológica de acontecimentos. Exemplo, o capítulo 3, os acontecimentos do capítulo 3 sucedem os acontecimentos do capítulo 2, que sucede os acontecimentos do capítulo 1. Há sempre uma observação aqui ou acolá de alguma questão relacionada a essa temporalidade, mas a proposta nossa é tentar desvendar Apocalipse de uma forma bem clara, bem bíblica para cada um de nós. Pois bem, entramos então no capítulo 4, quando João ele vê o trono de Deus, e esse trono tem várias particularidades que nós iremos trabalhar, ok? A palavra-chave, como eu acabei de dizer, deste capítulo é trono. E ela é usada no capítulo por 7 vezes. Lembra que eu disse que o livro de Apocalipse ele é essencialmente também um livro numérico. E cada número que é usado há uma representatividade. Porém, em todo o relato de Apocalipse, a palavra trono aparece 38 vezes. E Apocalipse deixa claro que o trono de Deus, não de homens, governa o universo.
E isso é algo muito importante a partir da perspectiva do atributo de Deus, que ele é todo-poderoso. O livro de Salmos, capítulo 103, verso 19, diz a seguinte sentença: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Há uma série de pessoas e, infelizmente, até mesmo pastores que se denominam cristãos, que refutam a soberania de Deus na história da humanidade. Eles creem como Deus sendo o Criador, como sendo até mesmo todo-poderoso, porém é irrelevante quanto à história da humanidade caída. É como se Deus tivesse nos criado e deixasse que cada um de nós se lascasse aqui nesse mundo. Nós que cremos na inerrância das Escrituras, cremos que Deus é todo-poderoso, cremos também que Ele governa o universo pela força do seu poder, e todas as vezes que nós lembrarmos do termo trono, vamos lembrar a que se destina um trono, que é aonde o rei se assenta no exercício do seu governo, da regência do seu mandato. Ok? O capítulo 4, no verso de número 1, há esse chamado para o trono. Vamos ver o que está escrito lá no texto. Diz assim, capítulo de número 4. Só achar aqui. Depois dessas coisas, olhei. Lembra a questão que eu disse a respeito de foco, de visão? Pois bem, depois de que coisas são essas? De todas as coisas que aconteceram no capítulo 1, 2 e 3, que João viu um semelhante ao cordeiro, que ele passeava no meio dos candelabros, que ele tinha as 7 estrelas, as estrelas nas mãos. Há uma certa característica apresentada na figura de Cristo glorificado nesses capítulos, e que então João ele é levado e é direcionado a escrever cartas às igrejas. A partir depois desses momentos, João ele muda o foco. Ele olha, e eis que diante dele estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido lá no princípio fala comigo como trombeta e diz: suba para cá, e mostrarei a você as coisas que devem acontecer depois dessas coisas. Tá? Mais uma vez, aqui dá a entender a questão de que a igreja não passará pelo arrebatamento. Quando eu falo igreja, eu não falo as instituições, mas eu falo todos os seres humanos que foram lavados, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Há uma igreja invisível dentro das igrejas e até fora das igrejas. Há aqueles que confessam a sua fé no Senhor. A salvação vem através da pessoa de Jesus, não através do nome da igreja. Isso foi um erro histórico da Igreja Católica Apostólica Romana, e que o Papa João Paulo II ele então reconhece que há salvação fora da igreja. A igreja não salva, a igreja ela é o baluarte, ela é o corpo de Cristo, mas a salvação ela é unicamente pela pessoa de Cristo. Tá? E aqui nós vemos um relato vivo do arrebatamento da igreja. Tá? O versículo 19 do capítulo 1, ele apresenta um resumo divino do relato de Apocalipse. Da mesma forma, agora estamos para ver o que deve acontecer depois dessas coisas. A partir do versículo 1 do capítulo 4, todo o relato ele é profético. Outra evidência de que a igreja não passará este período da tribulação é o fato de, nesse ponto, João ser arrebatado. Quando falamos profético, o termo profético aqui aplicado, nós estamos dizendo as coisas que ainda hão de acontecer.
Observe como a experiência dele, de quem? De João, assemelha-se à experiência relatada na Bíblia de arrebatamento à igreja. Primeiro, o céu abre-se para receber os filhos de Deus. Isso é uma promessa de que quando for ter o arrebatamento da igreja, de que Cristo virá sobre as nuvens e que os anjos serão enviados e que todos aqueles que estão no Senhor e que morreram no Senhor serão arrebatados, ou pelo menos os seus corpos serão arrebatados. Depois falaremos sobre isso, tá? Segundo característica, assemelhar-se ao arrebatamento relatado na visão clássica da igreja. Há uma voz como de trombeta, e isso pode ser testificado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, lá no verso de número 16. Diz assim o que está escrito nas Escrituras, observe. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a promessa lá em Tessalonicenses e a visão clássica da igreja, né? E isso pode ser retificado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 5:2. Terceiro, ele é um acontecimento repentino, ou seja, alguns dizem um relato de que no abrir e no fechar de olhos, como um raio sai do ocidente ao oriente. Quarto ponto, acontece no fim da era da igreja. Lembra que nós falamos a respeito das diversas formas de entender as 7 igrejas da Ásia Menor. Se cada igreja representa uma era, há o fim de uma era. O termo usado no capítulo 4 é depois destas coisas. Ou seja, há a necessidade de que algumas coisas que se arrependam, e aqui há a necessidade de que algumas coisas aconteçam. E aqui é importante que você vê 7 vezes Jesus se dirigindo a 7 igrejas, ou 7 tipos de igreja, ou 7 igrejas, ou 7 representações de épocas da igreja, e em todas elas há um claro chamado ao arrependimento. Dá para entender então que o capítulo 2 e o capítulo 3 é a misericórdia de Deus sendo exercida ao seu povo, e a sua longanimidade, a sua paciência sendo exercida com o seu povo na sua mais clara forma disso. Todas as cartas da igreja terminam com uma fórmula dizendo ao que vencer, arrependa-te, volte, abra a porta, né? E depois então que há essa chamada ao arrependimento, consequentemente a negativa dele, então vem a ira de Deus sendo manifestada contra uma humanidade que se nega a arrepender, tá? Quinto ponto, ele introduz João na sala do trono do céu. Sexto ponto, sinaliza o início do julgamento de Deus sobre o mundo. A maioria das pessoas negam o fato de Deus também ser um juiz que julgará, um juiz que sentenciará e executará a sentença quanto à humanidade. A promessa e a palavra de Deus para Adão começa a se cumprir quando diz: maldita é toda a terra por tua causa. Mas lembra que a misericórdia de Deus precede o seu juízo. Capítulos 2 e 3 se é uma representação ao longo da história, mas há o exercício da misericórdia e o chamado ao arrependimento. A misericórdia precede o juízo. Porém, o juízo de Deus, ele é sem misericórdia, visto como foi no dilúvio, visto como foi também relatado na Torre de Babel, visto como foi relatado
né, em todas as intervenções de Deus na humanidade, como Sodoma e Gomorra. Há um chamado ao arrependimento e com a negativa há a manifestação da ira de Deus, como foi o chamado de Deus ao Egito. Tá? Segunda parte, capítulo 4, dos versos de número 2 e 3. Nós vemos aqui a apresentação não apenas de um trono, mas de um trono glorioso. E o trono não tem glória, a glória vem daquele que se assenta no trono. E aqui nós vemos podemos fazer sempre uma alusão com outra visão do trono, que é a famosa visão de Isaías capítulo 6. Mas diz assim o texto: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. O trono está ocupado. Aquele que está assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Falaremos daqui a pouco sobre isso. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor, não vamos entrar no 4 não. A pessoa sentada no trono é Deus, Pai. Já que as tochas de fogo, verso 5, diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, tá? Ou 7 tochas de fogo, tá? Representam o Espírito. E em 5:6 o Filho vem para o trono. Vamos ver o que está lá no 5:6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de cristal, um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor, haviam 4 seres cobertos de olhos, tanto da frente quanto para trás. João usa pedras preciosas como símbolos da glória do Pai. O jaspe é uma pedra límpida que fala da pureza de Deus. O sardônio é vermelho e refere-se à ira e o julgamento do Senhor. E a esmeralda é verde, cor associada à graça e à misericórdia. Encontramos todas essas pedras no peitoral do sumo sacerdote. Tá? Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira segundo o livro de Êxodo, do capítulo 28, dos versos 17 até 21, mostra ali, né, a concepção dos itens da ornamentália do sacerdócio segundo a ordem de Arão. E depois a gente pode fazer uma pesquisa na internet, mas a roupa sacerdotal havia uma placa no peito com pedras e cada uma delas representava algo. E aqui diz o relato de Êxodo 28, versos 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berlo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Então nós vemos agora a representação dessas mesmas pedras que representavam a aliança de Deus com o seu povo, com o povo de Israel, representando os filhos de Israel, chamado Jacó também. E aqui diz que cada uma das pedras representava uma das tribos. E novamente nós vemos essas pedras. Então a Deus sempre usa essas pedras como símbolo. E uma coisa que é importante ressaltar é que há por trás do trono um arco-íris. Novamente remonta a uma aliança feita no Antigo Testamento. E esse arco-íris ele tem uma cor, uma esmeralda, que nos leva a Gênesis 9, de 11 a 17. Você pode ler aí.
a aliança da graça de Deus, a aliança que perdoa, a aliança que é longânima com o pecador. Né? Em Gênesis 9, em que Deus fez uma aliança com a humanidade e a natureza, de que não destruiria de novo o mundo com água. O arco-íris refere-se à promessa do Senhor e à sua aliança de misericórdia. O trono de Deus ainda é misericordioso, conforme podemos ver em Abacuque 3:2. E em sua ira, apesar de estar para enviar julgamento terrível sobre a humanidade. Lendo Apocalipse, você vai notar isso, e eu gostaria de novamente ressaltar essa importância e essa característica do livro de Apocalipse. Ele é um livro de esperança, ele é um livro onde a graça e a misericórdia de Deus transbordam para todo o tempo. Você vê Deus no exercício da sua ira e julgando a humanidade, mas em todo o tempo a gente vê a graça de Deus sendo manifestada aqui conosco. Continuamos? Abacuque 3:2, conforme acabamos de dizer, a respeito da graça, vamos ver o que diz o texto. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Lindo Abacuque, né? Tá, continuamos. Apocalipse 10:1 apresenta Cristo com um arco-íris sobre a cabeça, pois a graça e a misericórdia vieram ao mundo por intermédio dele. Noé viu apenas o arco-íris no céu, mas João viu um arco-íris completo em volta do trono. Hoje, não vemos a misericórdia total de Deus, pois o vimos como em espelho obscuramente, um reflexo que não consegue ver plenamente o que é refletido, conforme 1 Coríntios 13:12. Porém, todavia, quando chegarmos no céu, o veremos como todo. O que está dizendo? Olhe para cá. Está dizendo que nós vivemos apenas um lampejo, algo que se assemelha, mas que está muito distante da realidade que é a promessa que Deus tem para nós. Talvez aqui podemos aplicar o texto de que os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores, que toda a arquitetura que Deus faz a respeito do seu propósito com a humanidade, há um distanciamento. Deus fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus planos são mais altos do que os seus. A mente humana não consegue esquadrinhar a mente de Deus. É importante então nós entendermos a respeito disso, quando ele faz essa separação. Então nós vemos que houve sempre a revelação de Deus à humanidade desde o Antigo Testamento. Houve sempre prenúncios de coisas que eram que nos mostra agora revelada no céu. Então toda a humanidade, ao longo da história de Deus na humanidade, viveu esses pequenas porções, pequenas doses, pequenos lampejos da graça e do céu aqui na terra. E se todas as vezes que essa pequena porção do céu aqui na terra foi ministrada, algo grandioso aconteceu, imagino que é desfrutar da plenitude daquilo que é prometido lá no céu junto com o Senhor. E olha que até aqui João apenas viu, e estamos agora juntamente com ele tentando entender o que ele está vendo, tá? Há diversas razões para a gente, além disso, também nos é apresentada a figura de anciãos. E há diversas razões para a gente entender que esses anciãos, eles não são figuras angelicais, figuras que são espíritos ministradores criados por Deus para servi-lo no céu. E nós vamos aqui discricionar 8 pontos que justificam essa afirmação que os anciãos ali do trono
os 24 anciãos não são 24 anjos de uma classe, né, de uma classe distinta. O primeiro desses pontos é que nós nunca vimos anjos assentados em tronos. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de um anjo, ele está no exercício de servir. E aqui nós vemos que não apenas há 24 anciãos, como também há 24 tronos e 24 coroas. Tá? Então, nós podemos também afirmar que nunca nos foi apresentado nenhum anjo com coroa. Há 2 anjos especiais que é apresentado na Bíblia, um anjo e um arcanjo. O arcanjo Miguel, é apresentado como sendo aquele de guerra, e vemos ele, né, segundo o relato de Judas contendendo contra o diabo, segundo o relato de Daniel ali brigando com potestades regionais. Também nós vemos o anjo Gabriel como sendo aquele que traz as boas notícias, como aquele que é o anunciador de boas novas. Mas nós nunca vemos nenhum anjo assentado em trono, nem usando coroa. No capítulo 7, no verso 11, há distinção entre anjos e demônios quando ele vai relatar essas questões. Então ali há um relato para dividir quem são anjos, quando vai fazer uma lista, né? E quem são os anciãos. Perdão. Diz assim no verso 11: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Então, quando João vê, diz que havia 24 tronos, 24 anciãos, e ao redor dele haviam anjos. E junto com esses 24 anciãos, sob o trono, em tronos, havia também 4 seres viventes. No capítulo 5, nos versos 8 e 10, os anciãos entoam um hino de louvor e não há registro de anjos cantando na Bíblia. 5. No cântico, eles dizem que foram redimidos, algo que os anjos não podem dizer. Ou seja, claramente os 24 anciãos foram pessoas, foram ou representação de pessoas. Há uma teoria, no final falaremos sobre isso, e que eles tiveram a remissão. Também eu quero trazer aqui, não está aqui no estudo, a respeito do pedido da esposa de Zebedeu, mãe de João e de Tiago, que morreu no início do livro de Atos, quando ele fala: Senhor, eu peço que quando estiverem no teu reino, que os meus filhos se assentem um à tua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus fala que aquela mulher não sabia o que pedia, mas quanto ao assentar-se à direita e à esquerda de Jesus, isso competia apenas ao Pai, porque esses lugares estavam reservados para alguém, possivelmente para algum outro ancião, né? No capítulo 5, no verso 12, os anjos falam, e em 5:9 os anciãos cantam. Ou seja, há uma distinção de quem é anjo e ancião numa frase. Verso de número 7. Os anjos nunca foram contados. Verso de número 8, item 8. O nome ancião significa maturidade. E os anjos são seres eternos. Seres eternos. Com isso, nós estamos argumentando algumas que afirmam que os 24 anciãos são seres angelicais ou são seres espíritos ministradores, e com isso, com esses argumentos, a gente quer afirmar que na verdade eles não são. 24 sacerdotes serviam um templo no Antigo Testamento. As referências estão aí, 1 Crônicas 24, dos versos 3 e 5, e 1 e 8. E Lucas, né, do capítulo 1, dos versos 5 a 9. E provável que esses anciãos representem
os santos arrebatados que reinam em glória com Cristo. Os tronos estavam vazios quando Daniel viu postos em Daniel 7:9. Porém João os vê ocupados, porque agora o povo de Deus foi chamado para casa. Somos reis e sacerdotes, conforme citado, e os constituiu rei e sacerdotes, capítulo 1, verso 6. Tá? Eu quero ressaltar aqui um adicional. Há uma teoria dentro da visão de ver Apocalipse como um livro essencialmente simbólico, de enxergar os 24 anciãos como a representação dos crentes salvos do Antigo e do Novo Testamento. Quando fala a respeito dos 12 anciãos, representariam as 12 tribos de Israel e a aliança que Deus fez com Abraão, dizendo que dele sairia um povo escolhido. Então, ao Velho Testamento, a salvação era feita pela fé na promessa de Deus ao seu povo. Já os outros 12, há uma clara representação dos 12 apóstolos. Talvez aí justifiquem a necessidade da eleição de Matias, quando Pedro diz ali no início do livro de Atos que o seu lugar não pode ficar vazio, há necessidade de que outro o ocupe. E então seriam as 12 tribos, os 12 filhos, né, as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, representando a antiga aliança e a nova aliança, completando assim essa visão bíblica total. E ali estão os 12 de cada testamento sob o trono, em tronos, governando o Senhor, junto com o Senhor. Tá? O trono, ele lança o julgamento. O versículo 5 não descreve um trono de graça, mas de julgamento. Trovões e relâmpagos são avisos que a tempestade está para chegar. Tá? No sinal, Deus lançou trovões e relâmpagos quando deu a lei. Lá em Êxodo 19:16 você pode ver isso. E o fará de novo quando for julgar os que violaram a lei, segundo Salmo 29 e Salmo 77:18. O Senhor usou esse método para avisar o Egito e também para avisar o mundo perverso da mesma maneira, conforme Salmos capítulo 9, verso 7. Ou seja, quando João ele olha para o trono, ele vê que desse trono sai relâmpagos e trovões. E todas as vezes que na Bíblia se usou este elemento da natureza, era sinal da intervenção e de juízo de Deus. Segundo Hebreus, ele nos apresenta esse trono como sendo um trono de graça. Mas em Apocalipse, nós estamos vendo que o trono não apenas é um trono de graça, mas agora nós estamos vendo que aquele que está assentado no trono, vai um spoiler aqui, ele vai se levantar do trono para julgar as nações. Então, já está nos trazendo elementos que nos deixa de certa forma ansiosos de que algo está para acontecer, e esse algo que está para acontecer, segundo o relato de Apocalipse, será algo terrível e grandioso. Tá? Vamos lá. Os objetos que estão diante do trono, que é apresentado a partir do capítulo 5, na parte B, do capítulo 4, verso 5, a parte B do versículo até o verso 11, também traz algumas questões relacionadas a isso. O primeiro elemento é as tochas de fogo, que nos é apresentado no versículo, na parte B do versículo, que diz: diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, ou tochas de fogo. Tá? Representam o Espírito Santo, que é o Espírito purificador. E eu trago algumas referências que vocês podem em casa ler para adicionar no conhecimento de vocês ao conteúdo ministrado.
Cristo tem a plenitude do Espírito, pois o 7 é o número da plenitude. Lembra o número perfeito da perfeição? Durante essa era de graça, representa-se o Espírito como uma pomba de paz, mas o Espírito ministrará um julgamento de fogo após o arrebatamento da igreja. Lembra quando Cristo fala que ele batizaria com Espírito e com fogo? E muitas vezes o fogo não é um elemento de escárnio ou de sofrimento, mas o fogo na Bíblia ele é uma representação de purificação, de apuramento, como é feito no crisol da prata, como é feito na questão do ouro, quando a fornalha é acesa, quando o fogo é aceso, todas as impurezas são tiradas, né? O mar de vidro, verso de número 5, verso de número 6, diz assim: E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Aqui temos um templo celestial semelhante ao do Antigo Testamento. Você pode também verificar essa referência em Apocalipse 11:9 e em Hebreus 9:23. As 7 tochas de fogo correspondem aos 7 candelabros. O mar de vidro ao mar de fundição, e o trono é a arca da aliança de onde Deus reinou em glória. Apocalipse 6, dos versos 9 a 11, indica que no céu há um altar de sacrifício, e do capítulo 8, dos versos 3 e 5, que também há um para incenso. O que nós estamos aqui afirmando? Que os elementos que estão sendo vistos por João, há uma analogia e uma associação com a figura do tabernáculo do Antigo Testamento, e em cada elemento que havia posto e o local posto no tabernáculo do Antigo Testamento, há aqui uma representação dele também no céu e no trono do Senhor. Os 24 anciãos referem-se aos sacerdotes do templo, e os seres viventes aos querubins bordados na cortina. Veja 1 Reis 7, 23 a 27, e em relação ao mar ou à bacia do templo, o mar celestial relata a santidade de Deus, o fogo, seu julgamento do pecado por causa da sua santidade. Talvez você fale assim, como assim a santidade? Quando Moisés ele quer ver Deus, né? Deus fala que ele não poderia ser visto porque a sua santidade o mataria. E então o Senhor o coloca numa fenda da rocha, e então quando ele passa, Moisés o vê pelas costas. Então aqui nós vemos uma clara referência a respeito desses elementos. Na bacia ou lavatório, no templo e no tabernáculo, há esse elemento de purificação, de lavagem, de santidade. Era um dos rituais que o sacerdote fazia antes de adentrar o santo lugar e o santíssimo lugar. Há toda uma questão expiatória e lavatória. Aqui há uma possibilidade de interpretação, que é a associação dos elementos que estão sendo vistos com a questão dos elementos do tabernáculo do Velho Testamento. Ok? Os seres viventes, lembrando que depois vamos falar um pouco mais sobre os seres viventes, sobre esses 4 seres viventes e as características desses seres viventes, né? Mas aqui há 24 anciãos e há 24 tronos, há 24 coroas, além daquele que está sentado no centro do trono, que é a figura do Deus Pai, e também há aqui a figura de 4 seres viventes. 4 é o número da terra, portanto aqui temos a aliança de Deus com a criação. Leia Gênesis capítulo 9, versos 8 a 13, e veja que a aliança que o Senhor fez com a humanidade, com as aves, com os animais domésticos, com os animais selvagens e com os seres humanos, eles estão representados na face de cada um dos seres viventes. Deus deu ao homem o domínio sobre a criação para que o homem o homem perdeu esse domínio por causa do pecado. Todavia,
Esse domínio será reconquistado quando o reino for estabelecido. Veja Isaías 11, dos versos 6 e 8 a 8 e do capítulo 65, verso 25. Os 4 seres viventes, símbolos da criação, diante do trono de Deus, mostram que ele controla o que um dia cumprirá as suas promessas de libertar o pecado. Não é apenas o homem que está sendo, mas toda a humanidade, toda a criação. Paulo fala isso, né? Você pode ver isso em Romanos capítulo 8. Toda a criação geme esperando o momento de ser libertada. Esses 4 seres viventes são uma combinação dos serafins de Isaías 6 com as criaturas de Ezequiel 1 e 10. Os seres viventes não têm nome. Isso é uma possibilidade de interpretação. Então há essa primeira linha que reconhece nos 4 seres viventes uma representação de aliança de Deus com a humanidade e que cada um dos seres representam parte dessa criação. Porém, há uma linha que acredita que os 4 seres viventes, isso vem muito da interpretação dada por Agostinho, por Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, que ele reconhece a figura dos 4 seres viventes, a rosto de homem, o rosto de águia, o rosto de novilho, né, com os 4 evangelhos, com a forma como Cristo se apresenta em cada um dos evangelhos. Se a gente entende que os 24 seres viventes representam a lei e os profetas 12 e a nova aliança, os 12 apóstolos, e ele reconhece a figura dos 4 seres viventes como que toda a palavra, sendo palavra e revelação de Deus, se curvasse diante e reconhecesse a autoridade que havia sobre o Cordeiro de Deus. Porém, há também a forma que é apresentada de que, na verdade, os 4 seres viventes, ela é uma representação simbólica de algum ser que nem nome tem, há apenas uma tipificação de que ele é uma mistura de serafim, que é apresentado em Isaías capítulo 6, com os animais, que é apresentado em Ezequiel capítulo de número 1 e capítulo de número 10, como o novilho, como o boi, se eu não me engano, a águia e o homem, e ali há essa representação dele, tá? Dos 4 seres viventes. Em Apocalipse 4, no verso de número 7, diz assim: o primeiro ser parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro um homem e o quarto uma águia em voo. Cada ser vivente tem 4 faces que correspondem às 4 da visão de Ezequiel. Esses seres diante do trono louvam, glorificam e honram a Deus. O Salmo 148 mostra como todas as criaturas louvam o Senhor. É uma tragédia que o mundo pecador se recuse a louvá-lo. Os anciãos juntam-se ao louvor e colocam a coroa diante do trono. Tremenda, né, essa visão, né? A coroa dos 24 anciãos representa o prêmio pelos serviços prestados enquanto estiveram na terra. Está lembrado da figura do galardão, né? Aqui nós vemos que eles pegam toda a glória e a honra que eles recebem e eles depositam isso diante do trono do Cordeiro. Percebemos de uma maneira nova que todo louvor pertence a Deus e somente a Ele. O versículo 11 apresenta a primeira das diversas doxologias de Apocalipse, que é um texto em louvor a Deus. Aqui as criaturas celestiais louvam a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. No capítulo 5, dos versos 9 até 10, os seres viventes e os anciãos louvam-no por causa da redenção por intermédio do sangue de Cristo, pois até a criação é redimida pela cruz. Talvez você não pensou que não apenas o ser humano vai ser salvo, mas toda a criação será redimida pela cruz, né? Em Apocalipse 11, dos versos 16 a 19,
O céu louva-o por ser o juiz que punirá o mundo por seus pecados com justiça. Agora, o cenário está montado. A igreja foi arrebatada para o céu, o Senhor está assentado no trono, todas as criaturas do céu louvam-no e esperam o derramamento da sua ira. E é interessante notar que a passagem usa o nome de o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Só terminar esse ponto. A história registra que esse era o título oficial dado ao imperador Domiciano, responsável pela perseguição que levou João para Patmos. Os homens e as mulheres podem honrar a si mesmos, mas chegará um dia em que todos, pequenos e grandes, reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor de todos e de tudo. Tremendo, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Tá. Finalizamos aqui o capítulo de número 4. E o que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, nós estamos dizendo que nesse momento agora, João ele já foi arrebatado ao céu. Nós estamos dizendo aqui que João ele está não apenas arrebatado ao céu, mas ele está viu coisas ali que eram inerentes às coisas que estão para acontecer, destina-se cartas para as igrejas, a misericórdia de Deus sendo exercida ao povo dele. E agora, especificamente, João vê toda uma questão ali no céu, do trono do Senhor. E quando chegarmos agora no capítulo 5, vamos ver o Cordeiro sendo glorificado, como sendo ali as bodas do Cordeiro. Então, nós identificamos, e há uma corrente muito grande que crê, que esse momento que João viu seria o momento quando a igreja foi arrebatada. Ou seja, parece que há toda uma questão preparada no trono de um ritual formal, como se fosse uma coroação ou uma glorificação. Então é como se estivesse ali chegando os convidados, né? Os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Há ali também, vamos ver agora no capítulo 5, todos os multidões de povos, línguas, raças, nações congregados, todos diante desse momento, como se fosse algo solene acontecendo, como nós acreditamos que vai acontecer na questão da glorificação, o Cordeiro glorificado, né? A questão é as coisas que acontecem a partir deste momento. Já vemos que há o rubi, o vermelho, que há a representação dos trovões, que há a representação dos relâmpagos. E o que nós podemos dizer e entender é que algo grandioso está prestes a acontecer. E quando João ver o livro e começar a abrir os selos, o julgamento de Deus na humanidade vai começar. E eu te convido a na próxima semana, neste mesmo canal, você seguir conosco para juntos caminharmos para o capítulo 5 e então entrarmos no capítulo 6 e entendermos um pouco a respeito das coisas que hão de acontecer que o Senhor nos tem prometido. Ok? Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua paciência. Incentivo você a aprofundar no estudo e, se possível, se você ainda não fez, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e compartilhe sem moderação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Aqui é o pastor Ale Rocha no caminho e até a próxima oportunidade. Com fé em Deus.